E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Brasileiros de saída, Endrick e Rodrigo podem deixar o Real Madrid. Manchester United quer contratar Richard Rios, o grande favorito para o prêmio da Bola de Ouro. E muito mais do mercado da bola. Calma galera, vamos começar falando sobre o prêmio de melhor jogador do mundo. É isso mesmo. Muitos colocavam no final da temporada que Lamine Yamal ia ser eleito o melhor jogador do mundo. Isso porque o jogador se destacou bastante. E galera, a gente sabe, o prêmio da Bola de Ouro, depois das últimas temporadas, ele é uma caixinha de surpresas. Como ele é feito por votação e tem votação no mundo inteiro, tem uma galera que não vota tão bem, né? Pelo menos eu acho isso, né? O Rodri ter conquistado na temporada passada e não ter sido o Vini Júnior, pra mim foi meio loucura. Já comenta aí sua opinião. E aí, estavam dando como quase certo que o Lamine Yamal ia quebrar o recorde de Ronaldo Fenômeno e se tornar o jogador mais jovem na história a conquistar esse prêmio com apenas 17 anos. Só que tem a Copa do Mundo de Clubes, que está mudando as chances. As possibilidades estão passando agora para Dembélé, isso porque o PSG vem avançando de fase e agora está na semifinal. E assim, o grande favorito mudou, se liga o que está sendo informado. Diversas casas de apostas colocam que agora o novo grande favorito é Dembélé, com 77% de chance, enquanto Lamine Yamal só tem 25% de chance. Vitinha aparece em terceiro lugar e o quarto colocado é Kylian Mbappé. E uma loucura. Bom, tropa, a verdade é que essa bola de ouro, né, tá ficando cada vez mais descredibilizada, né? E, cara, tem muitos jogadores que mereciam estar aí no top 5, né? Inclusive o Rafinha, que tá lá em sétimo, segundo eles, né? Então é a mesma coisa de falar que ele não fez nada, né, pelo futebol, não fez uma ótima temporada pelo Barcelona, né? Então deixa muito evidenciado e na cara, né, que só ganha quem eles querem que ganhe. Então deixa muito a desejar, né? Então é claro que o Dembélé merece bastante, né? Mas na minha sincera e humilde opinião, ele estaria ali por volta do segundo lugar, irmão, entendeu? Porque ele não fez uma ótima Nations League e levou uma goleada da Espanha, né? Então deixa bem claro que, os caras que é brasileiro não fazem exatamente nada, né? Segundo eles. Pode ser qualquer temporada. Inclusive aquela que o Vini Júnior perdeu, ele estava sendo melhor que o Rodri, irmão. Entendeu? Então deixa bem evidenciado que não basta ser bom e ser o melhor. Entendeu? Só ganha quem eles querem que ganhe, né? A cura é que colocam que o sétimo colocado da Bola de Ouro seria o Rafinha, que pra mim jogou mais bola que o Lamine e que o Dembélé. Tudo bem, galera, que a gente tem que falar uma coisa. Se o PSG é campeão da Copa do Mundo de Clubes, o cara vai ter conquistado tudo. E ele pode ser, sim, o cara do time. E ele sendo o cara do time, é normal que a Bola de Ouro vá para esse jogador. Mas eu já quero saber agora a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Já comenta aqui embaixo. Quem deveria ser eleito o melhor jogador do mundo? Bem, galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo e falar um pouco sobre Richard Rios. O Richard Rios se destacou bastante jogando pelo Palmeiras, pela seleção colombiana, e assim, vários clubes do mundo estão de olho na contratação do jogador. Recentemente foi falado sobre o Porto, também foi falado sobre o Nottingham Forest, falaram também sobre Inter de Milão e agora mais um gigante que era sua contratação. Se liga o que está sendo reportado por portais lá de fora. O Manchester United estaria monitorando de perto as partidas de Richard Rios e estaria considerando a sua contratação. Isso porque ele poderia ser uma alternativa mais econômica em relação... Bom, tropa, vamos falar aqui um pouquinho do Richard Rios, né, que é um ótimo jogador, né, vem fazendo bastante destaque no Palmeiras, né, nos últimos anos. Então, ele ir para a Europa não é novidade, né, por causa que ele tem um ótimo futebol e não é um jogador tão caro, né, igual os brasileiros, né, que jogam na seleção e que vão para fora, né, igual um Estevão da vida, que é bastante caro, né. E, cara, para mim, ele merecia muito ir para a Europa, né, porque ele é um ótimo jogador, né, e vem demonstrando isto nos jogos do Palmeiras, né, e vem fazendo ótimas partidas,
Geralmente ele não cai de rendimento, né? Então é um jogador bem bom para se ter no time, né? E cara, merecia mais oportunidades fora do Brasil, né? E ele não indo para o Manchester United, para mim é o que mais importa, né? Que ele não vá para lá para não acabar com o seu futebol, né? Então é uma ótima opção ele ir para outro time sem ser o Manchester United, né? A Ederson, outro jogador que interessa a equipe. Só que assim, galera, a gente tem que falar uma coisa. O Ederson, que joga no Atalanta, ele está no futebol europeu. Então o valor de mercado dele acaba sendo maior e ele acaba sendo mais valorizado que o Richard Rios. O Ederson também é um jogador que joga na seleção brasileira e tudo mais. E a gente sabe, né, que jogar na seleção brasileira, na inglesa, na espanhola, normalmente esses jogadores que têm essa nacionalidade acaba tendo um valor mais alto que outros jogadores. Mas aí, qual é a sua opinião? Você acha que seria uma boa pro Richard Rios e pro Manchester United? Bem, dentre as opções, eu colocaria Inter de Milão em primeiro, Manchester United em segundo e Porto em terceiro, mano. Vocês mudariam alguma coisa ou não? Já comenta aí que eu quero saber o que vocês acham sobre o futuro do colombiano. Para pro giro final de notícias, que eu sei que vocês querem saber sobre o mundo da bola, então se liga o que tá acontecendo. Victor Osimhen quer continuar no Galatasaray. O clube turco fez de tudo para conquistá-lo, inclusive um salário de 16 milhões por ano. É isso mesmo, 16 milhões de euros por ano. O atacante agora disse sim. Agora cabe ao Galatasaray conseguir fechar um acordo com o Napoli, que insiste que só vende o jogador pela cláusula de liberação, que é cerca de 75 milhões de euros, sem espaço para negociação. Vale lembrar que clubes da Arábia Saudita também estariam interessados na contratação do jogador. Quem passa informação é a Correio dello Sport. O Manchester City abriu negociações para contratar Dumfries após a saída de Kyle Walker. É isso mesmo, ele tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros na Inter, que está ativa até o dia 15 de julho. Assim, eles estariam correndo contra o tempo. Quem passa informação é o portal Transfer.com. E para terminar, vamos falar um pouco sobre o Real Madrid. Primeiro sobre Endrick. O Real Madrid estaria pensando em deixar Endrick sair por empréstimo na janela de verão. Quem passa informação é o portal El Chiringuito. E agora vamos falar um pouco sobre Rodrigo. O PSG, o Manchester City e o Arsenal, todos os clubes estão de olho em Rodrigo e já procuraram o staff do atleta. E assim manifestaram seu interesse na contratação. O atacante perdeu muito espaço no time merengue e soma apenas 88 minutos em campo na Copa do Mundo de Clubes, mesmo tendo vários jogos. Ele quer permanecer no Real Madrid, mas a situação pode mudar. Rodrigo deseja jogar pela ponta esquerda e já deixou isso claro para o Real Madrid. Quem passa informação é ESPN Brasil. Vamos lá, galera, por partes. Primeiro, em relação à situação do Endrick. O Gonçalo Garcia, que é um jogador da base, da La Fábrica, né, que eles chamam lá, que é a base do Real Madrid, chegou, tá jogando muito bem, é um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes e tá sendo um cara que o Xabi Alonso tá gostando e elogiando bastante. Então, ele vem ganhando espaço. Muita gente chamando ele do Raul 2.0. E aí, isso acaba complicando pro Endrick. O Endrick sofreu uma lesão no final da temporada, não conseguiu jogar a Copa do Mundo de Clubes e vem perdendo espaço porque o Gonçalo Garcia está arrebentando. E todo mundo sabe, o titular da posição é Kylian Mbappé. Então, pro Endrick pode ficar ruim. Nessa temporada ele tem uma baixa minutagem. Uma coisa que o Endrick até falou numa entrevista que ele deu pro Romário foi que o grande medo dele era ficar de fora da... Cara, um jogador que é muito badalado, né, e que tem um ótimo futebol para ficar na Europa, né, esse cara é o Osimhen, né, do Napoli, que é ex-Napoli, que agora tá no Galatasaray, né, e cara, eu achei muito estranho a saída dele pro Galatasaray, né, mano, porque ele é um ótimo jogador e ele teria mais chances aqui na Europa, né, aqui na Europa não, na Europa, e seria mais sensacional ainda se ele estivesse na Europa mesmo, de fato, né, e cara, é incrível como deixam um cara desse, né, ir embora do time meio que de graça, né, porque é um ótimo jogador, fez ótimas temporadas pelo Napoli, né, inclusive ele poderia ter ido para um outro time mais grande e de mais renome, né, e não foi, né. Falando um pouquinho também dos dois jogadores do Real Madrid, né, mano, que primeiramente vamos falar do Endrick, né. Cara, é incrível como o Real Madrid não dá oportunidade para esse garoto, né, porque ele é um ótimo jogador, irmão, e ele já se provou, né, em poucas partidas que o cara entrou,
fez gol, né? Então deixa bem evidenciado que o Real Madrid tem os seus prediletos, né? Que até o Rodrigo, que ganhou 2 Champions, tá meio que indo embora do time, né? E ele deixa bem claro que o Real Madrid tem os seus preferidos, né? E cara, é muito ruim isso para o time, né? Porque deixa ótimos jogadores ir embora, ou então deixa ir por empréstimo, né? E vai acabando cada vez mais com o seu plantel, né? De promessas, né? E também de caras que já deu resultado. Então deixa bem claro que eles não ligam muito pro que o jogador joga, mas sim pelo status, né? E cara, agora vamos falar um pouquinho do Rodrigo também, mano. Que ele é um ótimo jogador, cara. Ele tá meio que saindo do time, né? E é muito ruim isso pra ele, né? Porque ele já fez muita história no time, já ganhou 2 Champions, uma decisiva demais, né? Que o time tava perdendo de, se não me engano, 3-1, né? E eles conseguiram empatar e virar, se não me engano. E ele meio que saiu de melhor jogador, né? E tá sendo meio que indo embora do time, né? Então deixa bem claro que o Real Madrid não valoriza os jogadores melhores, né? Copa do Mundo de 2026. E se ele não tiver uma boa minutagem no Real Madrid, isso pode acontecer. Então, realmente, pode ser que o Endrick busque um empréstimo e seja interessante para o jogador. Aí eu já quero saber a sua opinião. E no caso do Rodrigo, galera, ele sempre foi meio que aquele 12º jogador, 13º jogador, que era quase um titular, mas nunca foi um titular absoluto. Mesmo que ele tenha entregue vários jogos, mano, importantíssimos para a história do Real Madrid. Porque teve algumas Champions que o Real Madrid só conquistou porque o Rodrigo chegou e colocou a bola aqui, ó, debaixo do braço. Então, ele é um jogador muito respeitado e tudo mais. Só que assim, galera, ele joga pelo lado esquerdo. E foi o que o Jude Bellingham falou na temporada passada. Muita gente não valoriza, só que o Rodrigo, em vários momentos da temporada, ele se sacrifica pelos seus companheiros, jogando em uma função que ele não gosta de jogar. E agora parece que ele já estaria querendo jogar por onde ele tem preferência. Por isso o Xabi Alonso não tá colocando ele, porque tem que tirar o Vini Júnior pra jogar lá, né? Então fica complicado. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.